Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nós cremos que o Espírito Santo, ele ilumina nossa mente para nós entendermos as verdades da palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus é alimento e que Deus, ele tem algo para falar no nosso coração. Se você crê que o Espírito Santo tem algo para falar, para ministrar ao seu coração nessa noite, então que você possa estar atento a ouvir a palavra de Deus, que você possa ser terra boa nesse momento, que você possa absorver aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, e que isso não possa entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que nós de fato possamos entender, meditar e colocar em prática o que Deus pede de nós no nosso dia a dia durante a semana. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Irmãos, no campo de concentração da Alemanha nazista, de Adolf Hitler, existia um prisioneiro judeu chamado Primo Levi. E Primo Levi, ele surpreendentemente foi um dos poucos que sobreviveu ao campo de extermínio de Auschwitz. E ele, em seu livro, vai contar como que foi a experiência de ter sobrevivido ao Holocausto, como foi a experiência de ter sobrevivido naquele ambiente de desumanização. E é interessante que ele vai dizer que no meio de tantos outros prisioneiros judeus que vinham de diversas partes da Europa, ele encontra alguém que era conhecido, ele encontra um amigo seu, um amigo que era desde sua infância, se eu não me engano desde a infância, que se chamava Alberto. E quando ele vê Alberto, ele fala da sua felicidade de ter encontrado alguém conhecido. Isso era uma vantagem enorme para alguém que estava no ambiente daquele. E aí ele vai dizer como que foi importante ele ter Alberto junto com ele. Ele vai dizer que eles eram inseparáveis. Ele vai dizer que um ajudou ao outro nesse momento de dificuldade, um fortaleceu o outro nesses momentos de angústia. Mas chegou um momento em que o campo de concentração foi abandonado pelos soldados alemães. Eles simplesmente fugiram, porque eles receberam a notícia de que os russos estavam chegando, eles estavam perdendo a guerra, então eles fugiram, e eles deixaram os prisioneiros para trás. Os prisioneiros que eles conseguiram levar com eles, eles levaram, mas outros ficaram para trás. Dentre esses que ficaram para trás, Alberto e Primo Levi. Mas aqueles que tinham ainda um pouco de saúde, que podiam tentar a sorte, iam fugir e iam tentar encontrar socorro, e outros que não tinham ainda essa condição, iriam ficar e esperar por socorro. E é nesse momento que o Primo Levi tinha que ficar, mas o Alberto, ele tinha que ir. E nesse contexto de incerteza sobre a vida, nesse contexto de falta de esperança, de não saber o que ia acontecer, ele tem que se despedir do seu grande amigo. Ele tem que se despedir daquele que era inseparável dele. Primo Levi, ele não vai falar como que essa despedida foi dolorosa, mas nós podemos imaginar como que foi doloroso ele se despedir de alguém e nunca mais voltar a vê-lo. Digo isso porque é bem provável que alguma vez na sua vida você tenha se despedido de alguém que você não queria largar de jeito nenhum, de alguém que você queria levar junto com você para o resto da vida. Alguém que talvez, assim como o Primo Levi e Alberto, alguém que tenha te ajudado nos momentos de dificuldade. Mas a realidade da vida é que todos nós já passamos por despedidas. E se nós não passamos, ainda vamos passar. Nos despedimos de pessoas queridas que falecem, ou de pessoas que por alguma outra circunstância são obrigadas a estarem longe de nós. Todos nós sabemos ou iremos saber do que se trata a dor da despedida. E era nesse contexto
de despedida, nesse contexto doloroso de separação, é que estava Jesus e os seus discípulos quando ele pronuncia essas palavras. Quando Jesus diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava aqui se despedindo dos seus discípulos. Jesus estava falando para eles, que a sua hora tinha chegado. Ele iria para a cruz, ele seria crucificado. E a gente pode imaginar como que isso foi doloroso para os discípulos, porque os discípulos não queriam largar a Jesus de jeito nenhum. Eles foram aqueles que largaram tudo para seguir Jesus. Eles foram aqueles que deixaram tudo para trás, para andar dia a dia junto com o seu mestre. Eles foram aqueles que encontraram vida, razão para viver, motivação em Jesus. E agora Jesus está falando que vai para longe deles. Eles não queriam isso. No entanto, Jesus já havia dito para eles, Jesus já vinha dizendo que um dia o Filho do Homem deveria ser crucificado. E quando Jesus disse isso, por exemplo, Pedro, energicamente, como já era de costume dele, ele fala: não, Senhor, nós não deixaremos que matem o Senhor, sem compreender que Jesus tinha que morrer. E em uma outra ocasião que Jesus fala que ia partir, Pedro, ele fala: Jesus, fala para onde você vai, que para onde quer que você vá, eu vou atrás. É inegável que aqui os discípulos, eles não queriam de maneira nenhuma se apartar de Jesus. No entanto, essa hora tinha chegado. E quando essa hora chegou, Jesus, ele vai fazer questão de avisar aos seus discípulos o que iria acontecer. Ele não ia deixar os seus discípulos desavisados e despreparados. Portanto, ele vai começar a prepará-los, vai começar a alertá-los sobre as coisas que iriam acontecer quando ele partisse. Por isso Jesus fala: tenho-vos dito. O que Jesus havia dito para eles? Jesus havia dito que eles seriam expulsos das sinagogas. Eles não iriam poder ir ao templo adorar. As pessoas iriam ver eles como hereges, como filhos das trevas, como endemoniados, assim como viam a Jesus. Jesus vai dizer que as pessoas iriam querer matar a eles. E eles seriam tão mal vistos que essas pessoas que iriam querer matar eles, cuidariam que estariam prestando um serviço a Deus. Jesus vai dizer que para eles vai haver choro e lamentação, mas para o mundo vai haver alegria. Jesus vai dizer que a coisa ficaria tão feia ao ponto deles o abandonarem. E isso era uma coisa que eles não queriam. Até Pedro, que falava que não ia largar Jesus de jeito nenhum, ele largou, ele negou o Senhor. Jesus tenta avisar a Pedro que isso ia acontecer. Jesus avisa aos seus discípulos que a coisa ia ficar feia. Jesus, ele não esconde dos seus discípulos, nesse momento de despedida, que as coisas iriam ficar ruins, que ia ter sofrimento. Jesus dá a eles notícias ruins, mas ao mesmo tempo, Jesus também fala algumas coisas boas que iriam acontecer. Jesus fala também de coisas boas. Jesus fala que a tristeza que eles iam sentir iria se converter em alegria. Jesus fala que eles iriam se ver novamente. Ele ia partir, mas eles iriam se ver novamente. E Jesus fala que essa alegria que eles iriam sentir quando o vissem de novo, ninguém mais tiraria de dentro deles. Jesus diz que está indo para o Pai, mas que lá ele vai preparar morada para eles, vai preparar um lugar. Jesus, ele diz que é de interesse deles que ele parta para o Pai, porque assim Deus enviará a eles o Consolador, enviará o seu Santo Espírito que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba que Jesus, ele dá aos seus discípulos notícias ruins e notícias boas. Só que existe uma diferença gritante entre as notícias ruins e as notícias boas. Já existe naturalmente a diferença entre ser boa e ruim, mas além disso, existe outra diferença. Quando Jesus fala das coisas ruins, ele se refere às coisas que vão acontecer aqui na terra. Quando Jesus fala de coisas boas,
ele se refere a verdades, a bênçãos celestiais. Jesus dá a eles notícias ruins, só que essas notícias ruins de tribulações, elas passariam aqui na terra e se referem às coisas que são passageiras, que iriam acabar. Em contrapartida, as notícias boas se referiam a coisas eternas que nunca teriam fim. Se por um lado eles seriam expulsos da sinagoga, por outro lado, o Pai, Jesus junto do Pai, estaria preparando lugar para eles no céu. Se por um lado eles seriam mortos pelos homens, por outro lado eles teriam vida eterna junto com Deus. Se por um lado eles iriam sentir dor e tristeza, por outro lado eles iriam ter uma alegria eterna e inabalável junto com o Pai. Jesus está mostrando para eles que aqui na terra eles iriam passar um sofrimento, só que esse sofrimento ele é recompensador, porque a recompensa é eterna. Por isso que Jesus compara a situação dos seus discípulos como a dor de um parto, pois uma mulher, quando está para dar à luz uma criança, ela sente as dores do parto, e a dor é muito intensa, mas ela sente naquele momento, e depois que ela dá à luz uma criança, aquela dor passa a ser insignificante, porque ao invés dessa dor, passa a existir nela a alegria de haver dado luz a uma criança. Jesus fala que a nossa experiência, a nossa vida aqui é dessa forma. Passamos por sofrimentos e por aflições por um período de tempo, mas muito maior será a nossa recompensa. Mas perceba que Jesus, ele não vai fazer com que os seus discípulos esperem nada desta terra. Ele não fala para os seus discípulos esperarem absolutamente nada do mundo, a não ser dor e sofrimento. Quando Jesus fala de bênção, ele fala das verdades celestiais que eles vão ganhar na salvação deles, quando eles estiverem junto com o Pai. Jesus está nos dizendo que a recompensa que nós temos em servi-lo não é aqui na terra. A recompensa que nós temos em servir a Jesus não é aqui na terra. Jesus está dizendo para eles, não espere nada desse mundo. Assim como o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite, não espere nada desse mundo por servir a Jesus, a não ser aflição. E curiosamente, Jesus ele fala isso para que nele nós tenhamos paz. Ele fala, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Qualquer outro grande mestre diria para os seus discípulos, busquem a paz. Busquem a paz nisso, busquem a paz naquilo, busquem a paz dentro de si mesmos. Mas Jesus aqui, ele fala para que em mim tenhas paz. Jesus, ele se apresenta como o lugar de paz. A paz está nele. De igual modo, Jesus não disse para seus discípulos buscarem o caminho, a verdade e a vida em outro lugar. Não, ele disse para os seus discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um mestre qualquer, porque ele não apresenta soluções para os nossos problemas. Na verdade, ele se apresenta como a solução. E diante disso, diante de vermos Jesus dizendo para que em mim tenhas paz, C.S. Lewis vai dizer que nós só temos 3 opções diante disso. Diante de um homem que está dizendo que é o Filho de Deus, diante de um homem que está dizendo que é o Cristo, diante de um homem que está dizendo que nele que se encontra paz. Só tem 3 opções. Ou esse cara é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele realmente é o Filho de Deus. C.S. Lewis ele fala que só tem essas opções. Para um camarada dizer que ele é o Filho de Deus, ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele realmente é o Filho de Deus. E a gente pode ver que essa confusão existia entre os judeus. Em João 10, os judeus vão dizer que Jesus é um louco. A família de Jesus certa vez vai falar, ele enlouqueceu. A gente vai ver em Marcos que no julgamento de Jesus perante o Sinédrio, ele foi julgado e condenado como mentiroso. Entretanto, Jesus perguntou para os seus discípulos, o que dizem de mim? E depois ele perguntou, e para vocês, o que eu sou?
mesmo com todas essas opções, os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com ele dia e noite, morreram acreditando que este homem era e é o Filho de Deus. Eles morreram com essa convicção. E não apenas morreram com essa convicção, mas por causa dessa convicção. A gente vê que seria muito difícil conviver com um louco e não descobrir a sua loucura. Seria muito difícil, muito improvável conviver com um mentiroso e não descobrir suas mentiras. Mas seria impossível conviver com o Filho de Deus e não ter certeza absoluta que Ele é o Senhor, ao ponto de morrer na cruz, de cabeça para baixo, como foi Pedro, dizendo que Ele é Senhor. Os discípulos eram aqueles que passaram a maior parte do tempo com Jesus, eles tinham a maior chance ali de conhecerem a verdadeira índole de Jesus. Se eles conviveram com Jesus, seria muito pouco improvável, se Jesus fosse um louco, que eles não percebessem uma loucura em Jesus. E se eles percebessem alguma loucura em Jesus, eles não iriam morrer por um louco. Se Jesus fosse um mentiroso, os discípulos que conviveram ao lado de Jesus dia e noite iriam perceber algum resquício de mentira em Jesus e eles não morreriam por um mentiroso. Mas agora, sendo ele Filho de Deus, o verdadeiro Senhor, eles iriam morrer numa cruz, com a convicção e sem se arrepender, dizendo que estão morrendo em nome de Cristo. E é por isso que esses homens podiam verdadeiramente encontrar essa paz em Jesus, porque Ele é Senhor. Ele não é um mestre qualquer. Ele é mestre e Senhor. Ele havia acabado de falar isso aos seus discípulos num episódio anterior a este. No entanto, nós podemos observar que existem pessoas que vivem como se Jesus fosse apenas o mestre das suas vidas e não o Senhor. Como se Jesus fosse apenas um mestre, aquele que orienta, aquele que vem te trazer uma filosofia de vida, aquele que vem te instruir sobre o mundo, sobre como você deve comportar, sobre como você deve andar. Mas muito mais que isso, Jesus, ele não é apenas um mestre, ele é Senhor. E se ele é Senhor, ele é o nosso dono. A gente pode ver que Pedro, lá naquele episódio da pesca maravilhosa, quando ele não conhecia Jesus verdadeiramente, ele vai chamar Jesus de mestre. Ele vai falar: mestre, olha só, nós trabalhamos a noite toda, mas nós não apanhamos peixe nenhum, mas já que você está falando, então a gente vai lá e vai lançar as redes. E aí Pedro vai e lança as redes, e eles pegam uma grande quantidade de peixes. Pedro viu o milagre que Jesus realizou, e aí quando ele volta e vai falar com Jesus, ele já não vai mais chamar Jesus de mestre, ele vai chamar Jesus de Senhor, e vai falar: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro chamava Jesus de mestre, mas depois que conheceu Jesus verdadeiramente, chamou Jesus de Senhor. Existem muitas pessoas que conhecem só a parte de quem é Jesus, só conhecem o Jesus como mestre, mas ele não é mestre apenas, ele é mestre e Senhor. Enquanto você não entregar toda a sua vida a Cristo e dizer: Ele é o meu dono, Ele não será Senhor para você. Jesus é mestre e Senhor, e justamente por Ele ser Senhor é que nós encontramos paz nele, e a paz que Ele tem, Ele nos oferece. Ele fala: eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá. Ele fala que a sua paz é diferente da paz que pode ser encontrada no mundo. Ele oferece. Nós podemos ir até Ele, experimentar dessa paz. E eu nunca vi alguém que foi até Ele experimentar dessa paz se arrepender de ter ido até Ele. Você pode fazer aí um exercício de memória e tentar lembrar de alguém que se converteu de verdade aos pés de Jesus. Se algum caso existe de alguém que se converteu a Jesus verdadeiramente e se arrependeu de ter feito isso. Nós não vemos pessoas dizendo que se arrependeram de ter ido à igreja ou de ter ido até Jesus, mas nós vemos pessoas se arrependendo de terem saído da igreja, de terem saído de Jesus. Justamente porque a paz que nós podemos encontrar nele, nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar.
Ele fala que essa paz é diferente da paz do mundo. Geralmente, quando a nossa vida está muito boa, quando tudo vai bem, nós não temos problemas, não temos dificuldades, nós costumamos falar que aí sim está tudo em paz. E isso é até razoável que aconteça, porque paz significa ausência de conflito, ausência de violência, ausência de problema. No entanto, Jesus está justamente dizendo para eles que vai ter problema, que vai ter conflito, que vai ter violência. Como então ele pode estar falando de paz? É porque a paz que eles podiam encontrar em Jesus excede qualquer tipo de problema. É uma paz que vai além das preocupações. É uma paz que vai além das angústias, das dificuldades. É uma paz que está além das coisas terrenas. E essa paz é só nele. Não é nele e em mais alguma coisa. É somente nele. Ele fala dessa paz que nós podemos encontrar nele na palavra seguinte ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E essa é uma afirmação conhecida, e que nesse momento Jesus ele vai apenas afirmar de uma maneira mais categórica aquilo que ele já vinha dizendo ao longo de todo o seu discurso, que no mundo eles iriam ter aflições. E aí a gente vê que não dá para entender do porquê tanto discurso, tanta profecia de bênçãos, de chuva de bênçãos, de uma colheita farta, se Jesus, juntamente com os profetas em sua maioria, vinham anunciar, vinham avisar, vinham orientar o povo sobre perigos que iam acontecer. Jeremias, Isaías, Abacuque, dentre outros, foram levantados por Deus para avisar o povo que o caos iria vir sobre eles. Jesus, em sua maioria, na maioria das suas pregações, consistiram mais em exortações do que em promessas de bênçãos. Talvez alguém nesse momento se pergunte se o Evangelho é ou não é uma boa notícia. Se o Evangelho significa anúncio de bênção ou anúncio de desgraça. Mas nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o Evangelho é sim boa notícia. O Evangelho é sim uma boa notícia, mas não boa notícia no que se refere às coisas terrenas. Não é uma boa notícia como a de ganhar uma casa nova, a de ganhar um carro novo, a de ganhar muito dinheiro, um emprego dos sonhos. Não. Mas é uma boa notícia no que se refere à verdade espiritual. E essa verdade espiritual quer nos dizer que nós não precisamos de nada disso para sermos felizes. Que nós não dependemos de nada disso para termos paz. Não importa se não houver bênçãos terrenas, não importa se não houver fruto na vide, como nós cantamos aqui, que é Abacuque que fala. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jesus está falando para os seus discípulos se desapegarem daquilo que é terreno e se apegarem àquilo que é espiritual. Nesse momento, nós temos que refletir em que nós temos nos apegado. Nós temos nos apegado às coisas que se referem a este mundo ou a coisas que se referem ao reino de Deus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra. Justamente por quê? Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui vai passar. Mas a nossa alma é eterna. É exatamente isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vai ter aflição, vai ter luta, mas Jesus não está dizendo isso para a gente se sentir mal. Jesus não está dizendo isso para a gente porque Ele quer que a gente sofra. Ele está apenas constatando uma realidade. Ele está falando um fato e está nos preparando para essa vida. Só que aqui Jesus ele não está falando da aflição que é comum à vida de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm aflições.
Todas as pessoas têm dificuldades, não é só o cristão. É o cristão, é o católico, o muçulmano, o umbandista, o ateu, todo mundo tem aflições. Só que aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está falando de uma aflição, não que é inerente à vida, mas de uma aflição que é inerente a quem o serve. Ele está falando de uma aflição que vai ter aquele que estiver disposto a o servir. A gente vai ver que Leonard Ravenhill vai dizer que um cristão que não sofre aflições nesse mundo, ele está vivendo o evangelho errado. A aflição, ela não é um termômetro para a gente ver o quanto a gente está servindo a Deus ou não. Mas Jesus pede de nós coisas que automaticamente vão causar aflição no nosso coração. Ele pede para nós negarmos a nós mesmos. Ele fala para nós resistirmos às tentações da carne. Ele fala para nós bendizermos aqueles que nos maldizem. Ele fala para a gente fazer bem àqueles que fazem mal para conosco. Ele fala para nós falarmos bem daqueles que nos caluniam. A pergunta é se nós temos de fato servido ao Senhor, se nós temos de fato servido a Jesus. O que nós temos feito? O que não temos feito que poderia ser feito? Temos tido desejo pelas coisas de Deus? Temos o coração ardido pelas almas, por viver aquilo que Deus quer que nós vivamos? Dentro das nossas casas, nas nossas igrejas, protegidos, vivendo o evangelho de rotina, dentro do nosso ninho protegido, dificilmente nós iremos ter o prazer de sentir na pele a aflição que esses discípulos passaram aqui, por darem a cara ao tapa, para dizerem que Jesus é o Senhor. Jesus, Ele nos chamou do reino das trevas para a sua luz, não para que nós sejamos espectadores dos problemas do mundo, ou dos problemas que existem até mesmo dentro da igreja, mas para que nós sejamos agentes do seu reino. Ele não nos chamou para nós olharmos para o pecado dos outros e dizermos: nossa, poxa vida, como que os outros são pecadores? Não, Ele nos chamou para pregar a sua palavra. Ele nos chamou para ajudarmos os necessitados, para orarmos pelos enfermos, para orarmos pelos doentes, para visitarmos aqueles que estão enfermos. Jesus nos chamou para agir e não para ser espectador. Jesus está preparando os seus discípulos, não para que eles fossem espectadores, mas para que eles fossem agentes, para que eles agissem. E aí Jesus fala o seguinte, logo na sequência: tende bom ânimo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não está falando aqui para eles terem bom ânimo, no sentido de ter bom humor. Jesus está falando para eles terem coragem, para eles terem força, terem vigor. É natural que as aflições da vida venham nos desanimar, mas Jesus está falando para nós não seguirmos esse curso natural. Ele está falando para nós termos bom ânimo. Mas para alguns pode parecer muito difícil a gente fazer isso que Jesus está pedindo, porque muitas das vezes parece que nós não temos controle sobre o nosso estado de espírito. Na verdade, ânimo ou desânimo é apenas uma questão de reagir à circunstância. Quem que em 2020 não ficou desanimado por causa da circunstância? Ninguém que está desanimado quer estar desanimado. Como então o ânimo poderia ser uma questão de escolha? Como que os discípulos poderiam escolher estar animados? Não faria sentido chegar para alguém que está desanimado e falar: tenha bom ânimo. Só teria sentido se eu apresentasse a essa pessoa um motivo para ela estar animada, um motivo para ela ter coragem, um motivo para ela se alegrar. E é justamente isso que Jesus vai fazer na próxima palavra. Ele vai dizer: eu venci o mundo.
Jesus, ele não fala simplesmente para os seus discípulos, olha, tudo vai mal, mas vocês têm que encontrar forças por vocês mesmos, porque vocês são bons em vocês mesmos, e aí vocês enfrentem o seu problema com bom ânimo. Não, Jesus é quem cria o contexto, Jesus é quem cria o cenário onde o ânimo deles é possível, onde a coragem deles é possível. E aí Jesus fala, eu venci o mundo. Desde que o ser humano pecou, nós vivemos em um mundo que é governado por Satanás. Nós vivemos em um mundo que é governado pelo pecado. Este mundo tem um Deus e esse Deus é o próprio diabo. A palavra ela nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao mal. 1 João capítulo 5, versículo 19, vai nos dizer que o mundo está sob o poder do maligno. Tiago, em sua carta, ele vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo, ele representa as trevas, representa o governo do pecado. E o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que mesmo que o mal esteja triunfando sobre eles, eles têm que acreditar que essa guerra entre o bem e o mal já tem um vencedor. Jesus explica para eles que o motivo deles terem coragem, força e vigor para enfrentar o mundo é porque esse mundo já foi derrotado. Ele venceu, ele subjugou, ele triunfou, ele derrotou o mundo. Mas isso seria difícil para os discípulos compreenderem, porque os discípulos logo na sequência viram Jesus sendo preso pelos romanos. Eles viram Jesus sendo condenado, sendo açoitado e torturado, e depois morrendo numa cruz. Como eles poderiam entender que Jesus venceu o mundo? Eles ficaram desesperados. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus morre, os discípulos eles ficam escondidos dentro de suas casas, com medo, com temor. Eles ficam enclausurados lá. Até que Jesus aparece, ressuscitado. E quando eles veem Jesus ressuscitado, tudo muda. Eles saem das suas casas e vão fazer o que Jesus pediu para eles fazerem. E aí que a gente percebe que tem muitos cristãos hoje agindo como se Jesus ainda tivesse morto. Os discípulos, qual foi a ação deles quando eles acharam que Jesus estava morto? Eles ficaram estagnados, ficaram com medo, ficaram desesperançosos. Tem muito cristão que ainda tem vivido como se Jesus tivesse morto. Está enclausurado, está com medo, está na sua zona de conforto e não quer sair de lá. Enquanto que Jesus está chamando ele para fora para pregar a verdade. Para libertar os cativos. Para pregar para os doentes, e para os pobres e para os necessitados. Temos que agir em conformidade com a palavra de Deus, e a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, e foi dessa forma que ele venceu o mundo. Ele ressuscitou no terceiro dia, para resgatar os seus eleitos das mãos de Satanás, para livrar os seus da condenação desse mundo. E a condenação do mundo era que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles não creram no Filho de Deus. Em João 3, 18 e 19, nós podemos ver isso. E em 1 João 5, capítulo 5, versículo 4 e 5, nós podemos ver que diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, a Bíblia está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo, que quando nós cremos que Jesus venceu o mundo, nós somos vencedores junto com Ele. Porque essa batalha, essa vitória, foi a vitória que Ele conquistou no nosso lugar. Era uma batalha nossa que nós não poderíamos vencer, e Ele veio e lutou por nós. Ele venceu o pecado que nós não poderíamos vencer, Ele venceu a tentação que nós não poderíamos vencer, Ele passou pela aflição que nós não poderíamos suportar, Ele fez por nós aquilo que nós não éramos capazes. Ele deu a sua vida no nosso lugar. E de certa forma,
ao dar a sua vida na cruz, ele também teve que, entre aspas, se despedir do Pai. Porque ele tem que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Hoje você não precisa se despedir de Deus. Hoje você não está longe de Deus, porque a distância que você tinha que ter de Deus hoje, Jesus passou no seu lugar, quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado original nos destituiu da glória de Deus, mas Jesus, naquele momento na cruz, foi destituído no nosso lugar. Por isso, essa palavra de que ele venceu o mundo, e a confirmação disso em 1 João 5, de que nele nós somos vencedores, é uma palavra de esperança. Jesus não está falando para nós colocarmos a esperança nesse mundo. Não é para nós termos esperança em 2021, não é para nós termos esperança na OMS, não é para nós termos esperança nos governadores, muito menos nós temos agora, mas a nossa esperança tem que estar nele. Jesus, ele está falando com seus discípulos e está enxertando no coração deles a esperança. E como é que Jesus faz isso? Fazendo com que eles olhassem para ele e não para o mundo. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está chamando a atenção para ele. Quer ter esperança? Olha para ele. Quer ter esperança de vencer um pecado que você está há tanto tempo lutando e acha que não consegue? Olha para ele. Quer vencer a aflição e a angústia que você está passando, que você acha que não tem solução? Olha para ele. Quer se achegar mais ao Senhor, se livrar dos embaraços desse mundo? Olha para ele. Enquanto a gente olhar para dentro de nós só vamos encontrar caos, nós só vamos encontrar aflição, nós só vamos encontrar desespero, mas Jesus está nos convidando, nesse ano que se inicia, para nós olharmos para Ele, porque quando nós olhamos para Ele, nós começamos a absorver a sua imagem, e dessa maneira nós passamos a ser mais semelhantes a Ele. E qual é o propósito da nossa vida se não parecer com Jesus? Qual é o propósito da nossa vida se não nos parecermos com aquele que deu a sua vida para nos salvar, com aquele que é nosso Senhor? Se Ele é meu dono, eu não mando em nada na minha vida, mas tudo na minha vida é dEle. Se Ele é meu dono, tudo que eu tenho também pertence a Ele. A minha casa, a minha família, os meus negócios. Como então eu posso me envolver nessas coisas e deixar Ele de fora? Se eu faço isso é porque Ele não é Senhor verdadeiramente da minha vida. Aqueles que conhecem Jesus apenas como mestre, não podem crer nele como Filho de Deus. E quem não crê em Jesus como Filho de Deus é amigo do mundo. E o amigo do mundo é inimigo de Deus. Jesus, ele não é um coitadinho que quer a sua atenção. Mas você é esse coitado que precisa da atenção dele. Por que então temos perdido tanto tempo com leviandades? Por que temos perdido tanto tempo nos nossos próprios problemas, enquanto que o maior problema da nossa vida, o maior problema que nós temos que enfrentar, o maior obstáculo que nós deveríamos tentar ultrapassar, é a de ter mais comunhão com Deus, apesar de nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para Ele, porque Ele é a fonte de toda a esperança. Nossa esperança não está em homens, nossa esperança não está nem sequer numa vacina, nossa esperança está em Jesus Cristo. Por isso, nesse ano de 2021, olhe para Cristo. Quer ter esperança no ano de 2021?
Não olhe os noticiários, olhe para Cristo. Quer vencer o pecado? Olhe para Cristo. Porque Ele é remédio. Ele é a solução. Ele não vai apenas indicar para você qual é o caminho para você vencer as suas lutas. Você vai perceber que Ele é o caminho para você vencer a sua luta. Ele é a salvação. Por isso que nós nos prostremos diante dEle, como fez Pedro, e digamos: Senhor. Ele é Senhor. Que possamos entregar a nossa vida para Ele, sem reservas. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo para que essa palavra ela possa estar viva e sólida no nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que